Boa tarde, senhores, mais uma vez, senhoras. Agora, de maneira oficial, cumprimento todos pela presença na tarde de hoje. Queria agradecer a presença do Luiz Peters, presidente da Amobice, aqui conosco, a Associação dos Ciclo-Usuários da região da Grande Florianópolis, ou pelo menos substituindo a antiga Via Ciclo, a entidade que representava os ciclistas. O Marcelo Silva, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana. Agradecer também a presença da Amanda, representante do Detran, sempre aqui presente conosco nas nossas reuniões da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana e Defesa do Ciclista. O Wagner, Luiz Wagner, lá do IPUF também, sempre aqui presente nessas reuniões. Assim como o seu Paulo de Jesus, representando a Rede de Vida no Trânsito. E agradecer aqui a presença especial do Rodrigo Hert, que vai apresentar a pesquisa do perfil do ciclista, e também do Fabiano, nosso assessor, que vai comentar um pouco das alterações da Lei 078. Assim como o Lucas, que é nosso aprendiz do Legislativo e que todas as terças-feiras contribui aqui com as demandas do nosso gabinete, estudante da UDESC de Administração Pública, e vem de bicicleta. Sempre que possível, veio hoje de bicicleta, inclusive, né? Veio hoje de bicicleta, então é o seu meio... Vem lá do Itacurubi, né? Legal, muito bacana. Não sei se o material já está pronto para a gente fazer a apresentação. A gente já conseguimos fazer a exposição, Rodrigo? Ainda não? Fabiano, podemos abrir a palavra e iniciar com a exposição? Pode, aqui eu vou utilizar o computador também. Perfeito. Queria também registrar a presença da assessoria do vereador Dinho e da vereadora Maria da Graça aqui presente também. O vereador Marquito também passou aqui antes. O vereador Marquito, que é ciclista também, cicloativista, está aqui ao lado na comissão parlamentar de inquérito do lixo, da questão da taxa do lixo, e daqui a pouco deve passar aqui também para dar um abraço na gente, dar uma contribuição em relação a esse assunto. Eu estou por vocês, podemos abrir? Vai... Ah, 2018... Microfone aqui, Fabiano. Se a assessoria puder contribuir apagando a luz para a gente poder visualizar melhor. Lembrando que a reunião de hoje é uma reunião da Frente Parlamentar. O assunto de discussão é o uso da bicicleta e os avanços da Lei Complementar 078 no município. Secretário, os demais que quiserem se manifestar, não vou fazer composição de mesa, secretário, mas se os senhores quiserem se manifestar, por gentileza, que utilizem o microfone ou mesmo a tribuna. Eu também vou me retirar da mesa para poder acompanhar com mais clareza a apresentação. Assim tá bom? Tá, só preciso ver como é que é. Só veio para acender a luz ali. Uma delas. Não. Não. Calma. Calma. Desde hoje cada vez. Mantém essa daí facinho. Essa pode acender? Tá ok? Que medo disso aí. Vocês conseguem ver? Tá. Então, isso aqui é uma reunião dessas ambas frentes parlamentares, Frente Parlamentar da Mobilidade Urbana e Frente Parlamentar em Defesa do Ciclista. Essa aqui é mais focada na Frente em Defesa do Ciclista, mas a gente não pode esquecer que a bicicleta é um dos componentes da mobilidade urbana. Melhor, né? Tem como passar? E um dos principais temas dessa reunião são os avanços nessa lei, que é a Lei Complementar número 78. Ela foi uma das pioneiras no Brasil que colocam o ciclista como realmente parte do poder público municipal. Então, tira apenas não só tira da responsabilidade do governo federal, né, porque o governo federal já lançou isso para os municípios, mas simplesmente foi quando Florianópolis começou a abraçar a causa ciclística em termos de legislação. O ano 2001 coincide também com a criação da Via Ciclo,
que era a Associação dos Ciclousuários da Grande Florianópolis. Essa lei foi uma lei extremamente importante, ela ainda é importante para quem usa bicicleta, junto com o plano diretor e futuramente junto com o plano de mobilidade urbana, devem ser os orientadores da promoção ciclística na cidade, da promoção da mobilidade ciclística. E ela fala várias coisas, desde bicicletário até a tipologia, então ciclovia, ciclofaixa, tivemos alguns avanços depois disso. E uma das coisas mais importantes dela é que, infelizmente, os melhores artigos dela quase nunca foram cumpridos. Quer dizer o seguinte, tem um artigo que fala nas reformas de novas ruas, ampliações, novas construções, obras de arte, devem prever o sistema cicloviário na sua execução. E isso praticamente nunca foi cumprido. Tivemos exceções boas na cidade, só que essas exceções deviam ser a regra. Então, para quem conhece a Rua da Eletrosul, lá no Rio Tavares, uma rua na nova escola da Costeira, também cumprir essa lei. Só que é bastante ruim a gente ver o quanto o nosso sistema viário cresceu, seja por forma regular, seja por forma irregular, nos últimos anos, e o quanto foi descumprida essa legislação. E ela teve algumas mudanças ao longo desses seus 17 anos recém-cumpridos. Pode. A primeira veio já em 2005. A Lei Complementar 155 modifica alguns artigos dessa lei no que tange as questões do estacionamento. Aqui, por exemplo, coloca aqui no valor da tarifa de estacionamento de bicicletas, está previsto o seguro contra roubo. Aqui, o artigo 9º, que fala de estacionamentos para bicicleta, é ampliado e melhorado, né? A redação fica bem melhor. Fala que vão ter que ter os bicicletários, terminais integrados de transporte coletivo. Dá para ouvir assim? Melhor, né? Os prédios públicos e estabelecimentos comerciais com uma razão, então uma vaga de estacionamento para bicicleta para cada 100 metros quadrados de área construída, e os complexos comerciais do tipo shopping center e supermercados. Pode? Futuramente foi modificado também isso é recente, tá? A Lei Complementar 493 veio do projeto do vereador Ed. Então, o vereador Ed também mexe nas questões dos estacionamentos. Então, fala, estacionamentos para veículos automotores, estabelecimentos de ensinos, públicos e privados, clubes, teatros, cinemas, locais de lazer, hospitais, tem que ter vaga para vaga para bicicleta, estacionamento de bicicleta. Essa lei recente, 2014, vindo aqui do Legislativo, da nossa casa. Tivemos também recentemente um avanço na lei que foi para permitir a inclusão do Floribike. O Floribike estava dificultado pela legislação anterior, porque a lei da paisagem, o que era para ser a lei da paisagem, não permitia que tivesse propaganda em bicicletário, por exemplo, em bicicletário, em totem para o Floribike sair. Também não podia ter na própria bicicleta. Além de isso prejudicar alguns pequenos comerciantes de bicicleta em locais mais afastados da ilha, isso impedia ou dava uma insegurança jurídica no que tange a implantação do Floribike. E essa lei, a Lei 588, veio justamente a modificar para poder inserir o Floribike. Uma crítica aqui a essa lei, e que dá para perceber por um parecer recente, é porque algumas formas que foram incluídas nela acabaram prejudicando o entendimento da própria Lei 78. Um artigo que foi colocado nela, coloca como órgão gestor, na parte de definições. Órgão gestor, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O que dava para se entender da origem desse projeto de lei é que esse aqui seria o órgão gestor do Floribike, que foi inserido dentro do sistema cicloviário para essa lei. Só que o entendimento raso dessa lei permite rapidamente perceber que há uma dubiedade. Você, primeiro, aqui não está definindo o que vai fazer o órgão gestor, está determinando, no capítulo que fala no artigo que fala das definições.
E quando fala das definições, pode-se subentender que a Secretaria de Mobilidade Urbana fica responsável por todo o sistema cicloviário do município. Então, eu já aproveitando, falando que o secretário está aqui na frente, precisa de uma melhor redação nesse artigo aqui, nesse inciso, porque isso dificulta qualquer modificação na lei, tá? Porque uma leitura rasa pode impedir que estabelecimentos privados tenham algum tipo de regulamentação. Isso quer dizer, você não, além de você... Como é que eu posso falar? Você simplesmente torna a lei bem mais rígida, bem mais estática, ao contrário do dinamismo legal que é necessário. Então, uma melhor medida naquele artigo, que só pode partir de vocês, Secretaria de Mobilidade Urbana e Prefeito Municipal, é necessária para dar uma maior clareza que é necessário esse tipo de legislação. E até fica evidente que o órgão gestor, a Secretaria de Mobilidade Urbana, fica como gestora do Floribike e não do sistema cicloviário, porque as infraestruturas, os projetos, acabam sendo feitos, o planejamento pelo IPUF e as obras pela Secretaria de Infraestrutura. Então, a lei ela acaba não coincidindo com a própria realidade da Lei de Diretriz Orçamentária e da Lei Orçamentária Anual. Pode? Essa lei aqui é recente, tá? É desse ano, e por algum motivo ela ainda não está no leis municipais. É a lei que institui a ciclorrota, feita aqui pelo vereador Pedrão, e institui a ciclorrota como malha de ciclovias. Uma crítica também, especificamente a essa parte, é que a definição de ciclorrotas é a mesma definição que se encontra numa lei municipal para a pseudociclofaixa. Então, existe uma terminologia discordante em termos das leis municipais, dessa lei municipal, que pode, ao meu ver, precisa ser melhorada. Rodrigo? E a gente tem algumas outras leis que dizem respeito à bicicleta, mas não mexem diretamente com essa lei 78, que é essa lei super importante para quem anda de bicicleta na cidade. Além do próprio plano diretor, que estabelece várias coisas, incluindo proporções de vagas para estacionamento de bicicleta, dependendo do tipo de empreendimento, de edificação, algumas outras leis acabam mexendo. Por exemplo, essa lei 106 institui o Manual do Ciclista de Florianópolis. Então, Floripa tem um manual do ciclista definido por lei. Próximo. Esse daqui é o decreto inicial que institui a Probici, que é a Comissão Municipal de Mobilidade Urbana por Bicicleta. Ela oficialmente está em vigor. Ela foi alterada, mas foi melhorada. Só que a gente tem um problema sério nisso daí. Faz 4 anos e meio que não tem reunião dela. E quem pode chamá-la, neste momento, pela legislação atual, é o IPUF. Aí eu vou aproveitar a presença de membros aqui do IPUF para que cobrem dos chefes a realização de reuniões no âmbito dessa comissão municipal. O legal da Probici é que ela é formada tanto por órgãos do poder público, quanto por entidades da sociedade civil. Atualmente, das mais diversas possíveis, englobando desde a parte de empresários de bicicleta, ramo de cicloturismo, empresários, de maneira geral, aqui da cidade, né, nós temos uma entidade empresarial representada formalmente. Então, ela, em tese, hoje é bem democrática, mas, infelizmente, ela está disfuncional. E acho que daqui eu vou falar, acho que vou parar por aqui e falar depois, depois da fala do Rodrigo, que a gente vai apresentar o que está em tramitação aqui na casa, para o pessoal poder ter conhecimento do que está circulando por aqui, no que diz respeito à bicicleta, e para que também possa se tomar uma posição dessa frente parlamentar em relação aos textos e projetos que estão correndo por aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fabiano. Parabéns pela profunda análise aqui. Eu acho que a gente já tira alguns encaminhamentos, secretários, em relação à questão ali daquela questão dúbia que o Fabiano colocou. Se a gente puder acender as luzes ali, por gentileza. Aquela questão dúbia, né, a alteração que foi feita através da 588,
dar uma segurança jurídica em relação à questão do Floribike. Nós tínhamos aquela, né, você poderia fazer anúncio em tudo que é canto, menos nas bicicletas. As bicicletas eram proibidas e essa correção ela foi providencial. Mas essa questão do Uber também precisa ser corrigida e por efeito de iniciativa, né, a gente não tem um visto de iniciativa, o nosso gabinete não pode propor. Então, se o senhor conseguir levar ao prefeito que se faça o projeto para encaminhar para essa Casa Legislativa, peço inclusive ao vereador Rafael Dausch, presidente da CCJ, para que a gente possa relatar esse projeto, já que a distribuição dos projetos ainda não é por sorteio, é por definição do previdente, né? Nós poderíamos relatar isso já pelo conhecimento. Queria aqui registrar também a presença da Carla Antunes, da Mobice, e chamar aqui o Rodrigo, não sei se está pronto já para fazer, está quase lá. Queria abrir secretário, queres fazer algumas considerações sobre a apresentação do Fabiano? Pode ser? O senhor compõe a mesa aqui conosco, para até que o senhor possa ficar de frente para as pessoas também e dar essas explanações. E também tem um outro encaminhamento que a gente já dá aqui, que é a questão da reunião do PROBICE. Os membros do IPUF que estão aqui presentes, sempre presentes, puderem levar isso. Inclusive, nosso chefe de gabinete puder fazer um contato com o superintendente do IPUF também, o Wildo Rosa também, lhe cobrar, a gente preparar um expediente em relação a isso, Fabiano, ao Wildo, para que esse chamamento, acho que é a prerrogativa do presidente, superintendente do IPUF, do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, para que ele chame essa reunião da PROBICE, que é sempre providencial. Secretário, a palavra está com o senhor. Bom, boa tarde a todos, né? Cumprimentando aí o vereador Maico, que gostaria de cumprimentar as demais pessoas aqui presentes. Em relação à apresentação do Fabiano, eu acho que tem alguns pontos que são importantes a gente relatar. Primeiro que na atual gestão, o Conselho de Mobilidade Urbana finalmente incluiu no seu grupo de conselheiros, né, os representantes do transporte ativo por bicicleta. Então, isso é uma coisa inédita dentro da administração. Nunca tiveram assento junto ao Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Foi uma alteração que nós fizemos ano passado, inclusive desvinculando do Conselho a questão dos autos de infrações. Era um conselho retrógrado, né? Era um conselho que servia basicamente para avaliar os autos de infrações, e agora nós separamos, né? Foi criado o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, com 12 representantes, né? Tanto de órgãos da sociedade civil, Câmara de Vereadores, Prefeitura e várias associações e sindicatos. Então, é hoje um órgão eclético, nós estamos retomando os trabalhos e temos discutido, sim, a participação efetiva. Inclusive, estamos discutindo também a possibilidade de nós revermos, junto ao Conselho, algumas legislações que têm foco ligado diretamente ao transporte por bicicletas. Essa foi uma condução que eu dei nos últimos dias, né? Há uma necessidade de avaliarmos não só a legislação referente à bicicleta, mas também outras legislações que nós estamos conversando, como também o próprio plano diretor em relação à questão da bicicleta. Isso também é uma proposição da própria Carla em relação a isso também. Acho que são um conjunto de leis, né, que o Fabiano bem explicou, e entendimento, o Fabiano tem um entendimento na questão ali do órgão gestor, né, ser a Secretaria de Mobilidade, num projeto específico, que é um projeto já antigo, que é o projeto Floribike, e eu entendo que a gestão que se fala no projeto é dentro do processo licitatório, que está tramitando dentro da Secretaria de Administração, e, posteriormente, claro, a Secretaria definir quais são os locais, qual é a expansão, e isso não está sendo feito só pela Secretaria, isso está sendo feito em parceria com o IPUF, né? O engenheiro Wagner está aqui, sabe bem disso, todo o projeto, né? Então não estamos trabalhando de forma isolada, mas alguém precisava fazer a gestão. Como o IPUF é um órgão planejador, que nos auxilia bastante nos projetos ligados à mobilidade urbana,
nós sim entendemos que a gestão operacional precisaria ser feita por algum órgão, por isso que eu entendo que, pelo menos inicialmente, né, está correto o fato da Secretaria estar à frente da gestão dessas atividades. Todo o processo de expansão, de quantas estações, quantas bicicletas, como que vai ser feito isso, né? O processo licitatório está sendo conduzido pela Secretaria e pelo IPUF em conjunto, e acreditamos aí que em breve aí a gente tenha mais uma possibilidade aí dos usuários terem uma outra modalidade de transporte tão importante para a cidade, né, tão útil para a cidade, não só como transporte, mas também como cicloturismo, enfim, né, eu acho que nós temos aí grandes possibilidades. Eu tinha colocado isso no Conselho, essa possibilidade de nós avaliarmos todas as legislações que tem aqui, né, desde essa de 2001 até as recentes modificações. Essa modificação que teve recente, permitindo a publicidade na bicicleta, foi um dos causadores das duas últimas licitações terem sido dado deserto, né? Então, as empresas não tinham uma segurança jurídica para vir para cá, até porque, né, em outros locais, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, a viabilidade desse projeto ela está na publicidade e não exatamente na cobrança de uma tarifa. Tá? Então, acho que inicialmente era isso, né, mas vamos avaliar, sim, todas as legislações que foram colocadas, esse decreto também. Até queria olhar realmente se esse decreto, essa comissão realmente é de responsabilidade do IPUF ou não. E uma coisa que é importante, na reforma administrativa do ano passado, toda a competência relacionada à mobilidade, toda a competência relacionada também à questão das bicicletas, né, está junto à Secretaria. Haverá provavelmente uma reforma administrativa esse ano, e uma das questões que a gente está buscando também é trazer a diretoria de operações, que hoje está na SMDU, que é responsável pelo trânsito, para que venha para a Secretaria de Mobilidade e que efetivamente a gente tenha também um gerenciamento efetivo do trânsito, não só na parte da legislação, mas também na parte operacional e institucional. Já montamos o organograma de como seria essa nova estrutura, né? E praticamente são 3 diretorias, uma diretoria de transporte, uma diretoria de trânsito e uma diretoria de planejamento. Hoje nós temos uma diretoria só na Secretaria de Mobilidade e entendemos que a gente precisa dinamizar, melhorar o funcionamento que está proposto hoje. Inicialmente é isso, vereador, né? E deixo aí, retorno a palavra para o senhor. Obrigado, secretário. Aproveitar aqui também para registrar, não menos importante, a presença da Ana Destre, no Bike na Escola, Bicicleta na Escola e também do Bike Anjo. E, secretário, teve uma colocação ali também em relação à questão da infraestrutura, que está prevista na Lei 078, que também seria importante que a Secretaria de Mobilidade Urbana estivesse atenta às novas obras, né? Às vezes as obras antigas a gente tem todos os problemas de projetos, de reforma, de execução, muitas vezes estão paradas para construir uma nova estrutura cicloviária nessas obras que já aconteceram. É difícil, mas as obras novas têm que ter essa previsão. E a gente teve muitas obras depois da lei. A lei está em vigência em 2001, muitas, mas não foram poucas, não foram muitas no âmbito do município que não foi obedecida essa lei. Então, se a gente conseguir passar uma régua definitivamente para que nenhuma obra mais aconteça nesse município sem a previsão das questões de estrutura cicloviária, seria um ganho gigantesco para o futuro. Então, a Secretaria de Mobilidade poderia agir nesse sentido. Queria aqui também nos colocar na mesma fileira da defesa para que o trânsito esteja na Secretaria de Mobilidade Urbana. Faremos essa defesa também junto ao prefeito, através dessa frente parlamentar, de outras comissões que se fizerem necessário, através do plenário. Não consigo enxergar mobilidade urbana e trânsito desconectadas, né? Precisam estar em conjunto. E também queria que, se possível, essa frente parlamentar também, através da sociedade civil, a Mobice e outros interessados, que a gente pudesse ter acesso a esse organograma e pudesse dar algumas sugestões, algumas contribuições, até porque nós temos um documento bastante vasto que fala sobre a questão
da mobilidade ativa, que sempre foi muitas vezes preterida, procrastinada. O Fabiano tem um documento que ele me enviou no ano de 2013. Eu tenho esse documento guardado a 7 chaves, seria uma espinha dorsal para a criação da questão da mobilidade ativa dentro de diretorias ativas, literalmente, aproveitando o trocadilho, que a gente possa apresentar isso para o senhor. É um conteúdo bastante vasto. Vamos colocar isso em expediente. Então, se puderes nos permitir acesso a esse esboço para a gente poder dar essa contribuição, também seria importante. Queria, antes de passar a palavra para o Rodrigo, apresentar a pesquisa do perfil do ciclista, registrar aqui a presença da assessoria do vereador Marquito, a Flora, que também é uma cicloativista, também uma lutadora dessa causa. Os senhores conhecem bem a Flora. A dizer que a palavra também está aberta para questionamentos. Quem quiser, o microfone está aqui à disposição para a gente construir essa reunião. Rodrigo, palavra contigo, assessoria, se puder apagar as luzes ali, a gente agradece. Oi. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, eu faço parte da Amobice, Associação de Mobilidade... Opa, deu branco. Isso, Associação de Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis. Agradecer também o espaço, a discussão da Frente Parlamentar de Mobilidade em Defesa do Ciclista, porque... os dados que a gente tem, por exemplo, eu gosto sempre de citar isso, são que nós temos na casa de 4% dos deslocamentos feitos de bicicleta, e para dar um modo comparativo, são 0,7% os que andam de táxi. E, então, acho importante que a gente tenha uma dimensão da quantidade de tempo, de investimento, que se passa discutindo essas questões diferentes, para se ter essa noção. Bom, mas uma pesquisa em si... Ano passado, a gente fez, utilizando a metodologia e fazendo parte de uma pesquisa nacional e até internacional, coordenada por uma ONG do Rio de Janeiro, chamada Transporte Ativo. A pesquisa aqui, intitulada Perfil do Ciclista. A pesquisa foi realizada nesse período, entre 4 de outubro e 9 de novembro de 2017, em Florianópolis. Bom, a gente pesquisou, foram 538 entrevistas, se eu contei direito, 26 bairros da cidade. Pode passar, Pérez. E respeitando uma divisão entre 3 tipos de bairros, classificados de acordo com a renda média dos moradores. Então, áreas A, B e C, de acordo com os valores aqui, abaixo de R$ 2.500 por renda familiar, e os acima de 6.000 são os áreas A, e no meio, esse pessoal aqui. Pode passar. Mas também são os bairros. Acabou assim que teve uma concentração maior de entrevistas no centro, porque assim, o nosso trabalho é voluntário e a gente faz de acordo com o tempo que a gente teve. Mas é bom porque o centro também é efetivamente o local de chegada das pessoas, de quem vai trabalhar, de quem utiliza a bicicleta como meio de deslocamento, que era efetivamente o objetivo da pesquisa. O objetivo da pesquisa era pegar o perfil do ciclista que usa a bicicleta como meio de transporte, não necessariamente, não apenas como meio de lazer. Próximo. Bom, então, essa é uma divisão dos dias da semana em que foram realizadas a pesquisa, de segunda a sábado. A gente, de novo, tenta uma divisão equânime, mas voluntariado fica um pouco mais difícil de fazer esse controle, mas foi espalhado. Bom, então, as perguntas e para identificar o perfil em si. 70% são homens, mas, ou seja, temos 30% de mulheres pedalando. A gente não pode aferir isso como um dado assim, científico, porque não foi uma contagem específica de ficar contando os ciclistas na rua e depois ter essa proporção. Foram abordagens às pessoas em locais onde elas estavam geralmente estacionando as bicicletas ou passando de forma mais calma. Predominantemente se declaram brancas e a maioria com ensino médio como formação. Próximo. A idade média, 37 anos, mas isso acaba sendo puxado, às vezes, porque as pessoas
pedalam até idades bem avançadas, felizmente, já que a bicicleta é esse modo maravilhoso de deslocar. Então, mas a maioria delas estão aqui na faixa dos 18 aos 36 anos. O mesmo vale quando a gente olha a renda. A renda média foi R$ 2.176. Ok, mas isso também é puxado pela média das pessoas de classe mais alta, de salários bastante fora da média, que puxam a média para cima. Então, a grande parte das pessoas estão situadas na faixa de que ganham até 1 ou 2 salários mínimos, entre R$ 900 e R$ 1.800. Bom, e aí, quanto ao uso da bicicleta em si, que elas fazem, né, e que era também um objetivo que a gente queria saber, não só quem são, mas 44% usam a bicicleta como meio de transporte durante toda a semana, 7 dias da semana. 77% de 5 a 7 dias da semana, ou seja, quem usa a bicicleta como meio de transporte usa realmente assim, de forma assídua. Próximo. Quanto a quais destinos e por quantos dias você vai de bicicleta, né? Para onde é e o que você faz. Então, assim, local de trabalho e estudo são os mais frequentes durante a semana. Então, aqui, 5 dias por semana a pessoa vai para o trabalho. São pessoas que vão de bicicleta, vão basicamente todos os dias. Para estudo também, ali os 5 dias é o que mais se destaca. Já, obviamente, que para lazer, ou lazer, compromisso social, que são compromissos diferentes, que não são de compras, a questão é bem mais espalhada, né? Nem todo mundo faz compra todo dia, então os hábitos são diferentes e se reflete ali nos gráficos. Quanto tempo você leva no trajeto mais frequente que realiza de bicicleta? Bom, o tempo médio de deslocamento que as pessoas declararam é 28,5, e o tempo mais frequente é, efetivamente, entre 30 e 35 minutos. Né? Sempre tem uns casos bem acima da média que acabam dando uma pequena levada para cima, mas o grosso está aqui, entre 10, 15 minutos até meia hora, 35 minutos. Próximo. Bom, há quanto tempo as pessoas começaram a utilizar a bicicleta? Então, 60%, a gigantesca maioria, já pedala há mais de 5 anos. Não é bastante gente. Mas eu gosto também de frisar que, se você olhar aqui, esse que está pequenininho, está muito ruim de ler, mas é um dos menores aqui, é menos de 6 meses. E são 8%. Ou seja, demonstra uma taxa de crescimento bastante considerável, se você for pensar que tem uma taxa de renovação de gente que começou a pedalar mais cedo, né, há pouco tempo. E qual a principal razão que fez começar a usar a bicicleta como meio de transporte? A grande maioria porque considera mais rápido e prático, porém, a opção que é mais saudável é praticamente 1/4 das pessoas. 25% começaram a usar a bicicleta porque considera que é mais saudável. Próximo. Bom, pensando no uso que se faz durante a semana, qual o principal problema que enfrenta usando a bicicleta como meio de transporte? Bom, aí que está, quase 60% declaram que o problema é a falta de infraestrutura adequada. Assim, é algo que assim, é latente na conversa com as pessoas, e aqui só vem a demonstrar a necessidade do poder público de investir na infraestrutura adequada para que mais e mais pessoas andem de bicicleta e para que essas que já andam, que não são poucas, tenham mais segurança no seu deslocamento. E aí está aqui a questão de se sofreu algum acidente, alguma queda nos últimos 2 anos. 72% afirmam que não sofreram nenhum acidente nos últimos 2 anos. Um pouco menos de 30% sofreram tiveram envolvidos em alguma colisão, atropelamento, não necessariamente com gravidade. Próximo. Bom, aqui é uma pergunta sobre intermodalidade, né? Se em algum dos seus trajetos semanais você usa a bicicleta em combinação com outro meio de transporte. Então, aqui, 21%, se eu não estou enganado, que está escrito ali, 21% utilizam em combinação com outro meio de transporte, e a grande maioria dessas pessoas usam isso combinado com os ônibus. Então, daí a importância da estrutura adequada junto aos terminais e outros pontos de bastante fluxo de ônibus, que tem a estrutura adequada para as pessoas utilizarem. Então, assim, por experiência ali, assim, na prática de ter entrevistado, onde a gente viu, por exemplo, junto ao TICAN, muita gente deixando as bicicletas paradas ali, embora até
algumas com quem eu conversei, que eu, por exemplo, estava fazendo a pesquisa, reclamaram em especial da falta de segurança do local. Um cobrador em específico, o cara era cobrador, estava chegando para trabalhar e disse que já é a terceira bicicleta que me roubam, agora eu deixo esse pau velho ali. Era uma bicicleta bem simpona, bem simplinha, que ele usava para chegar a trabalhar, porque ele não queria perder mais. Rodrigo. Opa. Desculpa só te interromper aqui. É curioso pensar nessa parte de integração, porque no Plamos, via de ré, ou nas pesquisas origem e destino, quando você combina a bicicleta com ônibus, o usuário acaba sendo considerado usuário de ônibus. Então, se bobear, a gente ainda tem uma quantidade de ciclistas na cidade ainda subestimada, mesmo com as melhores pesquisas. E talvez subestimada em até 25%, né? Que seria 20% daí, um quarto a mais. É um pouco menos, né? No caso são 20%, 21% das pessoas declaram usar com outros meios e acho que 60% das que declaram usar em combinação com outros meios usam com o ônibus, né? Algumas pegam carona e outros tipos. Rodrigo, me permita interromper. O secretário de Mobilidade Urbana, o secretário Marcelo Silva, precisa se retirar para uma outra reunião, outro compromisso. Não sei se antes do senhor se retirar, o senhor quer usar a palavra, fazer as considerações finais. Se a gente puder dar um time na apresentação, acender as luzes, só para o secretário fazer a manifestação. Já volta, fique com a gente na mesa aqui, Rodrigo, por gentileza. Só uma informação que é importante para ajudar nessa pesquisa, né? Nós, no ano passado, o prefeito Jean Loureiro esteve à frente da captação de recursos para a cidade, da mobilidade urbana, na ordem de 291 milhões de dólares, e está previsto toda a revisão do plano de mobilidade urbana. Então, vai ser feita toda uma nova pesquisa. A última pesquisa em Florianópolis foi em 93, então nós vamos fazer uma nova pesquisa no transporte coletivo, escolar, táxi, turismo, fretamento e uma ampla pesquisa também na bicicleta, estacionamento, carga e descarga, que é importante também. Extremamente importante a pesquisa, eu já tinha conhecido, apresentado lá no fórum, lá no colégio da Carla, né? Mas também está previsto para esse ano, assim que os recursos forem liberados junto ao STN, assinarmos e fazermos também uma pesquisa bem completa, por isso que eu pedi também ao vereador que, se fosse possível, encaminhar para que a gente também possa utilizá-la como base aí para a nossa pesquisa. Parabéns aí pela apresentação. Me desculpe, eu tenho outra audiência agora às 15 horas. Aí. Agradecer ao secretário Marcelo, sempre que possível, presente nas reuniões da frente parlamentar. Vou apagar as luzes para o Rodrigo voltar para a apresentação. Bom, bom, obviamente, não só a apresentação, a gente pode, inclusive, ter acesso aos dados brutos da pesquisa, se com certeza for do interesse da Secretaria, porque se extrai muito mais do que só esse pequeno pedaço que eu tenho, que a gente, é um pequeno recorte simples, né, do perfil, a gente não você consegue tirar muito mais de dentro dos dados brutos, né? Bom, então, continuando, aí, então, foram feitas duas pesquisas para afirmar a questão, então, atual. Atualmente, porque a pessoa continua utilizando a bicicleta. Não é o motivo pela qual ela começou, é o motivo pela hoje ela pedala, porque ela está continuando a pedalar. Bom, de novo, a maior parte dos entrevistados diz que é porque a bicicleta é um meio mais rápido e prático, mas aumenta a relação das pessoas que acham que é saudável, 32%. Talvez as pessoas percebam os benefícios à saúde que isso trouxe, e então agora percebem que a questão da saúde é tão ou mais importante que a praticidade e a rapidez. E aqui, o que faria você utilizar a bicicleta com mais frequência? Lembrando que a gente está falando de gente que já pedala, não é as pessoas que ainda não pedalam, são as pessoas que pedalam, e mesmo assim, 67% delas, um número muito considerável, 2/3, utilizariam mais a bicicleta se houvesse, de novo, mais e melhores infraestruturas adequadas. Nós estamos falando aqui de ciclovias, ciclofaixa, mas também de bicicletários e outras estruturas que fazem parte do sistema cicloviário. Não, e só um detalhe também, que eu acho que é importante falar, que não está destacado, mas a segunda questão mais importante para as pessoas, isso varia lá atrás no principal problema que enfrenta, e também aqui o que faria você utilizar a bicicleta com mais frequência, é a resposta que fala sobre a segurança no trânsito, né? Sobre a sua segurança ao pedalar no trânsito, porque, obviamente, nem toda via tem a possibilidade de ter infraestrutura cicloviária exclusiva, então você é obrigado a pedalar no trânsito e ter o convívio com os motoristas na relação com cruzamentos, estacionamentos, saídas, entradas, e, assim, para uma considerável parte das pessoas,
desculpa, mais de 20%. Esse é um grande problema que elas enfrentam. Próximo. Acho que posso pegar essa aqui. Enquanto o Rodrigo bebe uma água, a Jaque está passando, fazendo inscrição aqui, antes de fazer os comentários finais. Quem quiser usar a palavra, né, nós vamos abrir a tribuna aqui, o público para utilização da palavra, comentários também, outras contribuições em relação tanto à pesquisa quanto às considerações que o Fabiano fez da 078. Bom, então, na verdade, então é isso, né? Na verdade, são essas as perguntas que as pessoas responderam, essa é a ideia. Né? De uma forma geral, bate com uma visão empírica que a gente tinha da questão, de qual é o perfil médio das pessoas que pedalam, porém, mostra muita coisa além disso, né? Uma considerável quantidade de mulheres pedalando, o que é bom, uma diversidade de pessoas das mais variadas classes sociais e com maior diversidade de salários e tal, e muitas outras coisas. E o principal é nessa questão da infraestrutura cicloviária, já que a gente está falando da legislação e da responsabilidade do poder público, é a questão de saber que a grande maioria das pessoas que pedalam sentem falta de infraestrutura adequada na hora de pedalar. Então, tá. Muito obrigado. Antes de a gente abrir as palavras, nós temos 3 inscritos aqui para a palavra. A Ana, o Luiz da Mobice, a Ana também da Mobice, mas a bicicleta na escola, como se apresenta do Bike Anjo, né? E a Carla também da Mobice vão usar a palavra. Antes de vocês utilizarem a palavra, o Fabiano vai terminar a apresentação sobre a 078 e também, agora ele vai fazer um diagnóstico de tudo que a gente tem tramitando dentro da Casa Legislativa em relação a 078 e também alguns outros apêndices relacionados às bicicletas, às questões dos ciclos aqui no Parlamento do município de Florianópolis. Lembrando que, senhores, essa é uma reunião bem dinâmica. Os senhores, se quiserem abordar, perguntarem, interromper, só utilizem o microfone, porque está sendo registrado em ata dessa reunião. Essa ata depois vai estar disponível para todos vocês também. Tá? Então, fiquem bem à vontade. Agradecer o quórum também, apesar de ser um quórum relativamente pequeno, bastante qualificado hoje. Fico bem feliz de ter um quórum qualificado. Cicloativistas bastante atuantes hoje presentes aqui. Testando. Ok. A gente pôde diagnosticar 5 projetos atualmente em tramitação aqui nessa casa que lidam com a questão da bicicleta. A bem da verdade tem mais um outro que lida com a questão de bicicleta e táxi, mas esse deverá ser tratado na reunião específica de táxi, prevista mais para o final do ano. O primeiro projeto, vocês conseguem pegar aqui alguma coisa? É um projeto de autoria do professor Lino Pérez. Atualmente, esse é o projeto que está tramitando, esse é o artigo que está tramitando, o texto está tramitando com ele. Tá? Ele, na verdade, não muda a Lei 78, mas ele muda o Código de Posturas do município. Originalmente, ele queria prever que que estabelecimentos comerciais e estabelecimentos públicos e privados pudessem ter vestiário e estacionamento para bicicleta. O estacionamento para bicicleta foi retirado do projeto porque isso já está previsto em lei, tanto na Lei 78 quanto no plano diretor, no anexo E1. Então, essa parte foi retirada. O projeto ele recebeu este ano parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e foi pedido fatos novos para continuar seguindo. Ele vai voltar agora para a Comissão de Constituição e Justiça e vai ser analisado pelo vereador Bruno Souza.
atualmente, o texto dele, ele prevê apenas que estabelecimentos comerciais com área superior a 500 metros quadrados, que ficam obrigados a contar com vestiário com chuveiro. Para que é isso daí? Bom, para quem usa bicicleta consegue imaginar, né? Às vezes pessoas moram longe, ou está com verão aquele sol a pino, as pessoas querem se utilizar da bicicleta, não querem ficar presas nos congestionamentos e acabam com isso não tendo outra opção, na verdade. Acaba não tendo a opção de usar a bicicleta, porque se chegar suado no serviço, vai ter problema com o uniforme, o chefe não vai gostar, às vezes tem que estar bem vestido. Então, esse é um problema que vários ciclistas usam, inclusive funcionários aqui dessa casa, tá? Inclusive, algumas pessoas que estão aqui, né, sofreram algum tempo com isso. E a ideia é permitir que os estabelecimentos possam dar essa condição, principalmente aos seus funcionários. É algo que deveria ser relativamente simples, até lógico de ser implantado em prédios recentes. O tamanho para 500 metros quadrados foi porque, a partir daí, que é considerado empreendimento de médio ou grande porte pelo plano diretor, dependendo do tipo de estabelecimento. E vamos ver aí como é que vai ser agora, tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Se quiserem depois fazer comentários sobre esse projeto, o púlpito vai estar aberto. Próximo. Eu só queria fazer um ligeiro comentário, que essa visão da questão do plano diretor, da bicicleta inserida dentro do contexto da cidade, nós temos alguns parlamentares que têm aquela questão da defesa, da liberdade e tudo mais, a questão da defesa da não interferência do poder público nas questões de relação comercial e tudo mais. E, entre eles, eu destaco aqui três vereadores que têm essa concepção, né, que é o vereador Rafael Dausch, o vereador Bruno Souza e o vereador Miltinho Barcelos, Miltinho do DEM, o Dausch do PMDB e o Bruno Souza do PSB. E na Constituição e Justiça, geralmente, esses projetos que têm esse intuito do fomento, né, dessas compensações para esse modal, geralmente esbarram nas assinaturas desses vereadores. Então, eu aqui peço uma movimentação dessa frente parlamentar, de todos os que estão presentes aqui também, se possível, às vezes, de um contato, de um convencimento dos vereadores também, de outras pessoas que são eleitores ou que têm contato com esses vereadores, para que façam um convencimento que, às vezes, essa relação comercial não pode ser só... Relação comercial a gente tem que respeitar entre cliente, consumidor e tudo mais, a liberdade prevista aí no artigo 170 da Constituição Federal, mas o Estado também tem seu papel do fomento na utilização da bicicleta, e essas leis são importantes para a gente garantir um espaço para esse modal tão procrastinado por muito tempo nas cidades. Então, eu não poderia deixar de fazer esse comentário, que é importante a gente tratar. Então, se vocês tiverem conhecidos, fizerem contatos, é importante para a gente fazer esse convencimento devagarinho, um processo, um movimento, né? O próximo, na verdade, não está aqui, mas é um projeto 1415, projeto de lei complementar. Está ouvindo? Dá para ouvir melhor assim, né? Projeto de lei complementar 1415 do professor Felipe. Ele insere os bike racks como parte do sistema cicloviário do município. Aí poderia ficar sob a gestão da Secretaria de Mobilidade Urbana sem nenhum problema. Na verdade, ele não obriga a instalação, mas coloca os bike racks como opção real. Hoje, os ônibus não podem nem ter essa opção, tá? E, na verdade, não é só ônibus, são veículos de transporte coletivo. Por enquanto, na cidade, basicamente, são os ônibus convencionais e executivos que poderiam ter isso. Só que eu quero lembrar o contexto de quando essa lei foi proposta, que é 2015. Teleférico, transporte marítimo, PodCity. Então, esse aqui é uma coisa que foi pensada a longo prazo, né? Esse aqui não é aquele. Esse aqui vai ser o próximo. Esse projeto, ele passou por todas as comissões, recebeu parecer positivo na Comissão de Constituição e Justiça, passou pela Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo, foi relatado na Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Pública. O gabinete do vereador Maicon foi o relator na Comissão de Meio Ambiente e está na última comissão, Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Ele recebeu parecer positivo da assessoria dessa comissão. Essa comissão é bem específica, tem uma assessoria própria. E o relator deu parecer
é favorável. Foi pedido um voto de vista e esse voto de vista já venceu há 4 meses. Tá agora com já tem um parecer favorável, tá? 2 pareceres favoráveis na mesma comissão, tanto da assessoria quanto do relator. E o voto de Só vista... para deixar claro, a comissão que recebeu o voto de vista foi a última comissão de tributos ali, né? E orçamento de tributos, não a de meio ambiente. Essa deu parecer favorável e a gente foi bem célere. Eu acho que 1 semana o nosso parecer. E ele agora está para ser relatado não, né? Com esse voto de vista do vereador Renato Jesk, o Renato da Farmácia. E estão ainda esperando o voto dele, mas já está um tanto atrasado. Depois disso aqui, independente se o parecer foi positivo ou negativo, eu acredito que tem tudo para ser positivo, pela forma como está a lei, pelos pareceres que estão dentro, e ele segue para plenário. Só está faltando esse parecer do Renato Jesk para ele poder ter uma finalização. Me permitiu o encaminhamento, Fabiano? Se a Mobice pode preparar um expediente ao vereador Renato Jesk, solicitando celeridade nesse mandamento desse parecer, inclusive pedindo parecer positivo. Várias cidades do mundo, do Brasil, já tem essa possibilidade. Florianópolis, a capital da inovação, ainda mantendo 4 meses um parecer de um projeto desse. Que teve um parecer favorável na comissão e é só apenas um voto de vista, né? Agora sim, Carla, o projeto está aqui na tela. Esse aqui é um projeto do vereador Maicon, que acaba, dentre as lacunas da Lei 78 e do anexo do plano diretor, está a regulamentação dos estacionamentos para veículos automotores. Ali não tem, nem no, inclusive, aproveitando a presença do IPUF, tá? Não tem nem no anexo 1 do plano diretor, e tampouco na Lei 78, nenhuma medida para qual é a porcentagem de vagas que tem que ter esse tipo de estacionamentos. Eu quero lembrar, pela lei, eles têm que prever vaga para bicicleta. A lei está em vigor, foi sancionada e é constitucional. Só que ainda não tem nenhuma proporção. Esse aqui é o texto. Na verdade, esse aqui não é o texto que está correndo atualmente, não. O texto atual... ele solicita que 10% das vagas, a proporção de vagas para bicicleta e veículo automotor seja de 10%. Isso quer dizer, 1 vaga para bicicleta para cada 10 vagas de veículo automotor. Isso quer dizer, a cada 61 vagas, fica o equivalente a 1 vaga de carro, que dá 6 bicicletas, utilizado para bicicleta, e 60 vagas para veículo automotor. Essa é a proporção. É uma proporção até inferior a todas as outras que estão no anexo 01, que a proporção lá varia de 20% a 200%, dependendo do tipo de edifício. Uma parte para quem nos ouve em casa também, que pode estar achando que isso é uma ideia mirabolante. Lembrando que a vaga para bicicleta, né, a vaga é muito menor que a vaga de carro, ou seja, 1 vaga de carro seriam várias vagas de bicicletas. Então, nós estamos falando, quem nos ouve em casa, às vezes pode achar que a gente está querendo 1 vaga do carro para botar 1 bicicleta. Então, só para dizer que essa vaga do carro pode acondicionar várias bicicletas, para deixar isso bem claro, não ter nenhum tipo de dúvida. Para a gente aqui, eu acho que está claro, mas para quem nos ouve em casa, pode achar que nós estamos beirando a loucura aqui. Ok. O próximo projeto... Tem como passar? Esse aqui. É um projeto... Esse aqui é o próximo? Ok. Esse aqui é um projeto do Rafael Dausch. Ele, na verdade, institui no plano diretor os bolsões de proteção para moto e para bicicleta na dianteira, né? Então, entre a faixa de pedestres e a faixa de aceleração dos demais veículos, coloca uma bolsão para, tipo uma bicicaixa, uma bike box, e um espaço para moto, para largarem na frente. São medidas de segurança tanto para o ciclista quanto para o motociclista.
Esse daqui ainda está na Comissão de Constituição e Justiça. A assessoria técnica de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura não se manifestou porque faltavam os documentos. Aí o que acontece? Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator enviou para a Autoridade de Trânsito para solicitar esses documentos. O vereador Maicon fez um voto de vista, já anexando os documentos, ou seja, economizando dinheiro público, evitando todo um trâmite burocrático. Por um motivo que foi muito estranho, o pessoal resolveu optar pelo caminho mais demorado e com mais ônus do dinheiro público. Então, em vez de voltar direto para os assessores, já com documentação faltante, vai ter que ser enviado um expediente, um ofício para o prefeito enviar para a autoridade de trânsito, para a autoridade de trânsito responder para cá, para enviar de novo para o relator enviar para a assessoria. Todo esse daí ia ser suprimido. Lembrando, é dinheiro público dos servidores, é dinheiro público dos materiais de expediente, além da logística em si. Por algum motivo que é muito estranho, esse foi retirado, o voto vencido foi o voto do não economia de recursos. Quem acompanhou a sessão daquele dia sabe que não teve nada de estranho, mas tudo bem. Foi um dia específico, bem tumultuado naquela comissão. A gente sabe, o próprio proponente da lei assinou um parecer que travava o projeto dele, a gente não consegue entender. São questões de falta de republicano, questões de falta de ser republicano nessa casa, que muitas vezes acontecem aqui. Mas espero que, numa situação, em uma outra sessão da Comissão de Constituição e Justiça, não volte a acontecer essa situação. Tinha outros projetos mais delicados lá, a situação estava bem tumultuada naquela sessão, em específico. E agora o último projeto. O último projeto é do vereador Dinho. Esse aqui. Ele solicita a implementação de mecanismo retrátil para transporte de bicicleta nos veículos do sistema de transporte coletivo. Essa proposta é bastante parecida, de forma diferente, né? Essa daqui muda a lei do transporte coletivo. A do professor Felipe muda a lei do sistema escroviário. E as duas leis deveriam tramitar juntas. Neste momento, está numa diligência interna no gabinete do vereador proponente. Mas é interessante pensar até que a assessoria do Dinho está aqui, né? Que foi muito curioso pegar uma tramitação com uma ideia tão boa, passando assim pela nossa relatoria, justamente na Comissão de Constituição e Justiça. E mais um projeto que vem a somar aqui para esse volume que está correndo aqui pela Câmara Municipal. É isso. Perfeito. Lembrando que essa frente parlamentar também está apta a receber projetos de lei aí de iniciativa popular, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista de sugestão. Se vocês tiverem alguma sugestão de projeto de lei, nós podemos protocolar esse projeto por todos os vereadores que fazem parte dessa comissão, de maneira republicana, encaminhando para o trâmite, iniciar o trâmite nessa Casa Legislativa. Então, quem nos acompanha pela TV Câmara ou os demais que estão aqui presentes, se tiverem sugestões, essa frente parlamentar está aí apta a recebê-las. Bom, nós vamos abrir a palavra. Ana, por gentileza. Ana, vamos colocar o tempo de 5 minutos, pode ser? 2. 5 minutos e mais 30 segundos, para a gente só fechar. Nós precisamos fechar essa reunião até 15h30 e dar alguns encaminhamentos. Então, geralmente a gente deixa o tempo livre, mas hoje... Não pode deixar tempo livre para o professor. É verdade, deixar tempo livre para o professor. Fala demais. Boa tarde a todos. Sou Ana Destre, professora de Educação Física da Rede Municipal de Florianópolis e coordeno o projeto Bicicleta na Escola Floripa. Já vim aqui nessa tribuna, já conversamos sobre. Então, o Fabiano me convidou novamente para isso. E disse assim, Fabiano, o que é que eu vou falar? Falar tudo de novo? Aí disse assim, não, Ana, fala das crianças. Tá, estou falando das crianças agora. Bem, a maioria já conhece o projeto, então, ele tem como objetivo orientar as crianças no ir e vir da escola, de casa para a escola, da escola para casa, com segurança.
sendo que o objetivo principal é apurar o senso crítico dos escolares quanto às questões da mobilidade urbana. Também temos alguns objetivos intrínsecos, que é incentivar o uso da bicicleta dos escolares como modo sustentável, estimular a atividade física, entre outros. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou nas escolas, converso com os professores, oriento os professores, e quando chega no momento de eles planejarem, falta referência bibliográfica e falta livros mesmo, para que eles se aprofundem mais. E eu vim aqui hoje dizer que a gente está fazendo bicicloteca, que é uma biblioteca na Rede Municipal de Educação de Florianópolis. E nós estamos lá com um pedacinho da Biblioteca Central da Educação, destinada ao projeto Bicicleta na Escola, onde nós temos um acervo muito pequenininho. Estamos com 12 livrinhos. E eu já lancei a campanha de arrecadação de mais livros falando sobre mobilidade, bicicleta e modos sustentáveis, para que esses professores possam se orientar ou se embasar melhor no planejamento, para que eles tenham mais possibilidades de planejar melhor e mais significativo para essas crianças. Bem, e isso tudo é feito no ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano. E o projeto Bicicleta na Escola, ele não fica só nisso. Então, como vocês sabem, a Rede Municipal de Florianópolis, nós temos a educação infantil e nós temos a educação de jovens e adultos. Na educação infantil, a bicicleta também está metidinha lá. E o que a gente está fazendo? Trazendo ela enquanto somente brinquedo. Então, as crianças brincam muito com a bicicleta. E também lançando outra campanha de quem tiver uma bicicletinha parada lá no seu condomínio, na sua casa, que tem uma bicicleta que o filho não usa mais, pode doar, que a gente aceita tudo. Nós somos bem gulosos. E também com a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, nós estamos pensando, através da Amobice e do Bike Anjo, fazermos uma oficina para que os jovens e adultos saibam mexer nas bicicletas, enquanto mecânica, essas outras coisas, manutenção, para que eles auxiliem o bicicleta na escola na manutenção do seu instrumento de trabalho, que é a bicicleta. E é isso. Obrigada. Obrigado, professora. Quando eu limitei o tempo, não queria lhe tolir a palavra de maneira alguma. Inclusive, eu queria ter uma sugestão, utilizar o seu tempo. A TV Câmara sobrou bastante. A TV Câmara está fazendo... Aliás, a diretoria da TV Câmara, a diretoria de comunicação, tem feito um excelente trabalho. E agora eles querem ir aos bairros ou em alguma localidade fazer uma análise de algum projeto, né? E eu ia dar uma sugestão aqui que a gente pudesse não se apropriar, não é a palavra, mas ir lá mostrar o seu projeto pela frente parlamentar, se a gente pudesse acompanhar a TV Câmara, mostrar esse trabalho, né? Aproveitar que foi a senhora que trouxe essa criançada toda aí, professora. Que honra aqui, ó, pessoal. Quem é esse pessoal que está aqui? Olha, está lotado aqui, eu diria que o público ficou ainda mais a gente tá fiel com e mais coro. expert. Que honra, que prazer. Tem que ter a criançada aqui da escola do Praia do Riso, 3º ano do ensino fundamental. Que honra, foram lá visitar o presidente Guilherme Pereira, professora Ana, e sabe qual foi a pergunta? Uma das perguntas deles, estou até arrepiado aqui, eles queriam saber mais sobre projetos de bicicletas. Já foram lá? Que bacana. Sejam bem-vindos todos vocês. A gente está falando sobre
uso de bicicleta, sobre legislações sobre bicicleta, uso de bicicleta em Florianópolis. Falamos sobre alguns projetos, o secretário de Mobilidade Urbana já passou por aqui também, e agora as pessoas estão falando, criançada aí. Se alguns de vocês quiserem usar a tribuna ali para falar também, a gente bota um banquinho e levanta vocês. Quem quiser falar pode fazer inscrição. Professora? Senhora? O Gabriel quer falar? Então vem cá. Podemos aqui, Luiz, furar a fila? Vamos botar lá. Colocar ele lá para falar. Eu sei. Pode deixar. Pode subir. Eu tenho que falar meu nome completo? Diz oi, eu sou o Gabriel. Ah, eu não quero. Peraí. É muito rico. Diz oi, eu sou o Gabriel. Oi, eu sou Gabriel Mendes Jonques. E o que tu quer saber? Por que vocês não diminuem o número de carros e aumentam o de bicicletas e ciclovias? Essa foi uma excelente pergunta. Essa é uma pergunta que eu queria responder. É Gabriel, né? Eu queria... É muito difícil a gente lidar com essas questões todas, né? Todos vocês poderiam responder essas perguntas, mas eu queria utilizar a terceira via ali do... Pode desligar o microfone para a gente ali, Alda, por gentileza, que está dando a microfonia. A terceira via da SC 405 como exemplo. Por que a terceira via lá do acesso ao sul da ilha não é exclusivamente para ônibus? É porque realmente lidar com essas questões numa sociedade que está totalmente voltada para os carros é extremamente impopular. Isso não gera votos, Gabriel. E muitas vezes o político, o gestor que está aqui à frente de um cargo eletivo, ele se preocupa especificamente apenas com os votos nas urnas e não com o bem-estar da sociedade. Então, por isso que muitas vezes a gente não beneficia as políticas públicas voltadas para o uso de bicicleta, porque as bicicletas muitas vezes são invisíveis, ninguém observa as bicicletas na rua. Todo mundo tem muito mais carro do que bicicleta. Não sei se a professora conseguiu entender, depois tentar, na didática e na dinâmica que a senhora tem, do dia a dia, transmitir para eles a mensagem que eu tentei passar. Talvez eu não tenha tanta propriedade quanto a senhora tem. Claro, por favor. Tá. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Não sei se posso lançar aqui um desafio a mais pessoas, a mais desse público seleto da Escola Pré do Riso. Eu queria saber, na verdade, no âmbito aqui, a gente está lidando com a Frente Parlamentar em Defesa do Ciclista. Que sonhos vocês teriam? Como é que vocês desejam ver a cidade do futuro e como vocês acham que a cidade seria melhor para vocês, tanto hoje, quanto seus pais, quanto para vocês no futuro? Alguém tem... É por causa da câmera lá. Isso, faz a responde. Eu gostaria que não tivesse tantos carros e que as pessoas andassem a pé. E que... Cecília. Por que não existe cinto de segurança nos ônibus? Alguém se habilita a responder essa pergunta? Que, na verdade, essa é uma dúvida que eu também tenho. Né? Por que não há cinto de segurança nos ônibus? Essa eu não tenho a resposta, mas eu vou buscar a resposta, depois nós vamos encaminhar para a Cecília. Pode ser, professora? Combinado? Principalmente no transporte coletivo, por que não tem o cinto nos ônibus, a gente vai encaminhar para a Cecília essa resposta. Se puder anotar, constar isso em ata, Fabiano, e pedir para a assessoria providenciar esse questionamento, a gente responder, encaminhar lá para o terceiro ano, para que todos fiquem cientes. Tá ok?
Mais alguém quer falar? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou passar a palavra para o Luiz, que é o presidente da Associação dos Ciclos Usuários da Amobice, da Grande Florianópolis, não é esse o nome, mas eu vou sempre usar esse nome. Se até o membro da associação se enrolou para falar, por que eu não posso? E aí depois os senhores podem também, se quiserem fazer outros questionamentos e outras perguntas, Peter está aí para fazer uso da palavra por até 5 minutos. Fechou? Ok. Boa tarde, muito obrigado ao Gabriel e às meninas que nos ajudaram hoje a levar essa pergunta que a gente também sempre faz, né, para o poder público e o pessoal da administração pública, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Então, a nossa associação se chama Amobice. Eu amo bicicleta, né? Então a gente botou Associação Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis. Esse é o nome que a gente escolheu. Essa nossa associação hoje está fazendo 1 ano de vida. Então nós estamos muito felizes porque a gente olha para esse ano que passou e a gente vê que mesmo sendo voluntários, a gente conseguiu fazer muita coisa boa, muita pergunta boa, igual o Gabriel faz, a gente consegue fazer e a gente fica muito feliz. A outra coisa que eu queria dizer é que eu não tenho vergonha nenhuma de ser confundido com a Viaciclo, porque a Viaciclo prestou serviços muito relevantes para o cicloativismo em Florianópolis, para o uso da bicicleta. E a gente só lamenta que não pôde continuar, porque teria sido muito melhor, muito mais fácil. Mas, infelizmente, não foi possível. Então, a gente sente o orgulho de constituir a Amobice, de já ter 1 ano de idade, na continuidade aos 16 da Viaciclo, e de continuar fazendo esse trabalho em favor da bicicleta. Bom, a Amobice também vai fazer o ofício ao vereador Renato Geschi, como pedido pelo vereador Maicon. Com relação à Lei Complementar de Florianópolis, número 78/2001, é um pouco triste, mas acho que talvez seja necessário incluir no texto da lei o conceito de estudo de viabilidade. Embora isso seja relativamente não muito difícil de ser entendido, muitas gestões parece que estão entendendo o estudo de viabilidade como uma opção entre fazer ou não fazer, quando o espírito da lei não é esse. O espírito da lei é fazer um estudo de viabilidade de qual o tipo de infraestrutura que é o mais adequado em função das características da via, né? Se é uma ciclofaixa, se é uma ciclorrota, se é uma ciclovia separada. Uma outra sugestão, eu não sei, é um comentário, não sei como isso entraria na questão da lei, é que a engenharia precisa se atualizar, porque nos projetos executivos eles colocam como obras complementares calçadas e ciclovias. Ora, a lei da mobilidade urbana fala que a prioridade é do pedestre e do ciclista. E, logo a seguir, o transporte coletivo. Então, não pode ser obras complementares nos projetos executivos. Por favor, engenheiros, mudem a sua concepção. São as obras prioritárias. Tá? Não.
Bom, com relação a... Deixa eu só presidente da Associação de Mobilidade por Bicicleta Mobilidade por e Meios Sustentáveis, a Mobice. Peters, não esqueço mais. Queria só agradecer a presença, os alunos da Escola Praia do Riso precisam se retirar, professora, demais, queria agradecer a presença de todos vocês, que vocês pudessem, eu gostaria que vocês pudessem voltar em outras oportunidades aqui, não só como ouvintes ou como participantes de uma audiência, de uma reunião, mas que essas crianças, esses jovens, futuros jovens, também possam virem para cá futuramente como parlamentares, contribuindo para o futuro dessa cidade. Então, que os senhores amanhã possam estar aqui sentados nessa cadeira, presidindo a reunião, ou lá no plenário, definindo os rumos da cidade. Então, esse é o desejo que eu tenho para vocês. Mais amor, menos motor, mais bicicleta, menos carro. Ajuda aí. Ajuda aí. Obrigado a todos vocês. A gente está à disposição, a frente parlamentar, o nosso gabinete também está à disposição. Professora, precisar, estamos às ordens. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigado. Para quem disse que essa reunião não ia ter quórum, essa reunião não ia. Então, Pede para o pessoal assinar a lista de presença para a gente. muito bom, muito bom. Então, assim, o último comentário que me ocorre é o seguinte, que mesmo as pessoas que propugnam a liberdade de mercado, os liberais, eles sabem que sempre são necessárias ações de compensação das assimetrias, como o Michael falou. Então, se todos os investimentos são destinados somente para as pessoas que são usuárias do automóvel, né, a sociedade nunca vai atingir um ponto de equilíbrio, né? Então, a necessidade de essa compensação se fazer através das leis, como está sendo tentado aí. Bom, era isso. Eu não sei se alguém tem alguma observação. Eu queria fazer um outro encaminhamento, dado o aniversário de 1 ano da Mobice, que fosse encaminhado para essa Casa Legislativa, para a frente parlamentar especificamente, para que todos os vereadores dessa frente pudessem propor o projeto de lei de utilidade pública dessa entidade. Porque já tem 1 ano, então acho que já pode fazer o processo de utilidade pública, né? Eu acho que é bastante pertinente, relevante. Caminhar aqui para a frente parlamentar, a gente pede a assinatura dos vereadores que fazem parte dessa comissão, dessa frente, que é o vereador Marquito do PSOL, o vereador Lino Pérez do PT, o vereador Pedrão do PP, este vereador e o vereador Afrânio do PSOL. O vereador Lela e o vereador Gabrielzinho também fazem parte, o vereador Lela do PDT e o vereador Gabrielzinho do PSB. Posso complementar ainda Claro. uma coisinha? A questão da manutenção, talvez, não sei se é o caso dessa lei ou de qual formato que a gente venha a adotar. Eu queria pedir também que a gente recebeu umas indicações de que a ciclovia ali da Via Expressa Sul está com alguns problemas de buracos, né, trazendo risco, sim, aos que trafegam por ali de bicicleta, né, risco de queda, esse tipo de coisa. Eu queria saber se eu posso encaminhar para a Secretaria de Infraestrutura um pedido de conserto através do gabinete do vereador, por favor. Temos as fotos ali, não sei se é o caso de passar. Podemos passar foto, sim. Eu só ia fazer uma sugestão que os encaminhamentos pudessem ser feitos direto para a Secretaria de Infraestrutura, com cópia para o nosso gabinete, para que a gente pudesse acompanhar, mas que o rito fosse direto ao Executivo, como tem que ser, né? Nós fiscalizamos o processo quando ele não é cumprido, nesse sentido que fosse especificamente para frente também. Vocês encaminharem para o Executivo e a gente fazer esse recebimento de cópias para ser um suporte de fiscalização, cumprindo o nosso papel, a nossa prerrogativa do Legislativo, que é a fiscalização do Executivo. Mas a sociedade civil tem que ter essa abertura direto com o Executivo, para que a gente não seja um puxadinho do Executivo, nesse sentido. Mas a gente está, sim, aberto a acompanhar. Perfeito. E queremos acompanhar. Tá? Por favor, as fotos, vamos dar uma apagar as luzes ali, por gentileza, para observar.
O que eu estou identificando isso aqui é na Via Expressa Sul, né? A ciclovia da SC 401, trecho sul ali, próximo do Bistec, aquela região. Fica bem afastado, inclusive com um problema bastante grande também da vegetação ali cobrindo também a ciclovia ali. Porque ali é aterro, né? Então, quando chega nas pontes, o concreto nas pontes é fixo, né? E o terreno em volta vai cedendo. E vai abrindo essa buraqueira aí, que se cair uma roda de bicicleta, aí traz um risco de queda e de alguma lesão mais grave, né? Que requer hospitalização, alguma coisa assim. É isso, então. Se a Carla pudesse dirigir para o público já para fazer a manifestação também, queria dar um outro encaminhamento em relação à questão, Fabiano, se a gente puder constar em ata um requerimento encaminhado por essa frente parlamentar ou pelo nosso gabinete mesmo, cobrando a questão da DIOP, Diretoria de Operações do Município, o investimento em relação à sinalização para as questões cicloviárias. A gente tem visto que está começando um investimento nas sinalizações na cidade bastante grande. A DIOP tem trabalhado nesse sentido, mudança de placa de proibido estacionar e parar, placas de lombada, ciclofaixas, velocidade, e mais a questão de estrutura nas ciclovias de sinalização ainda extremamente precária. O pouco que se tem, foi a sociedade civil organizada, aí grupos de voluntários que muitas vezes colocaram, e até mesmo a prefeitura e os órgãos municipais acabaram levando o crédito, mas muita gente organizada, através de vaquinhas, muita gente se doou em relação a isso. Depois vocês podem até explicar melhor de quem foi essa ação. Mas a gente cobrar da DIOP, Diretoria de Operações, o Fabrício, que é o diretor, os investimentos na questão da sinalização de estruturas cicloviárias em todas as ciclovias, Beira-Mar, Via Expressa Sul, que está bem precarizada. Então, apenas para constar, aqui a DIOP tem algumas secretarias que têm essa DIOP. Essa DIOP é referente a qual órgão? SMDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é quem cuida do trânsito, que é o que o secretário Marcelo quer ali, que expôs levar para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Hoje as sinalizações estão lá na Diretoria de Operações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, só para constar. Carla, por 5 minutos. Está ligado aqui? Testa aí para a gente ver. Alô, tá. Tá ligado. Eu, na verdade, ia falar do aniversário da Mobice, de 1 ano, e dizer que é realmente uma grande conquista, né? Apesar de que a luta ciclística nessa cidade ela já vem de longa data, muito anterior à Mobice e à própria Via Ciclo, né? E queria lembrar aqui, nesse aniversário, as duas guerreiras pioneiras, né, a Gisele e a Vera, que são cicloativistas já bastante antigas. Mas hoje a gente tem uma nova geração, né? Eu já me considero velha guarda também nessa luta. E eu queria só reforçar um aspecto da pesquisa que o Rodrigo apresentou, que é a questão de a fala recorrente das pessoas. Se houvesse mais estrutura, a gente iria usar muito mais do que já usa a bicicleta. E vou citar um exemplo bem pessoal, né? Lá na nossa escola, na Escola da Fazenda, hoje a gente sabe que pedalar no sul da ilha é correr risco de vida. Apesar disso, nós temos mais de 11% dos estudantes do turno matutino indo para a escola de bicicleta. Isso, numa escola privada, é uma vitória, né? E aí a gente fica pensando como seria se fosse possível pedalar com segurança no sul da ilha, né? O quanto menos carros estariam circulando se as crianças pudessem, em todas as escolas, chegar na escola com segurança de bicicleta. Então, eu queria reforçar isso, a pesquisa evidencia isso, mas a realidade mostra o oposto. O Rodrigo nos falou que aproximadamente 4% das viagens já são feitas de bicicleta, enquanto 0,7% são feitas de táxi. No entanto, eu faço parte do Conselho Municipal de Mobilidade e lá se discute 20 vezes mais táxi do que bicicleta, né? Então,
se gasta um tempo considerável nessa cidade, tanto das autoridades quanto de quem faz as coisas acontecer, discutindo a minoria, né? Discutindo quem anda de carro, que é quem tem recurso para andar de carro, ou quem anda de táxi, ou de Uber, que agora virou a febre da discussão, né? O problema do Uber, todo mundo falando do Uber, e a gente, às vezes, no próprio conselho não encontra espaço para colocar as demandas da maioria, que é quem anda de ônibus, quem anda de bicicleta, quem anda a pé nessa cidade, né? Então, queria reforçar isso, é muito importante a gente ter esse espaço aqui, mas ele precisa se refletir na realidade, no dia a dia de quem toma as decisões na cidade. Porque essa luta, como eu falei, já é muito antiga e a gente vê poucos resultados concretos para o tamanho do problema e para o tamanho da nossa briga, para o tamanho da nossa luta. Então, a gente precisa de mais poder, né? É preciso que as coisas aconteçam. E eu gostaria de fazer uma referência a essa questão, essa polêmica, né? Se o poder público deve ou não interferir nas instituições privadas. E eu acho que é necessário, sim, algum nível de regulação, e eu falo aqui como empresária, né? A gente não gosta, mas, em algum momento, sempre é necessário. Mas eu gostaria muito que o exemplo viesse de quem toma a decisão, de impor a iniciativa privada que cumpra certas normas, quanto o poder público não cumpre, né? Eu não sei se esta casa dispõe de um chuveiro público para ciclistas, né? Então, não precisa responder agora, mas eu não sei, né? Então, eu não sei se todos os órgãos públicos dispõem de acessibilidade para cadeirantes, como é exigido da iniciativa privada, né? Eu não sei se dispõe de vagas para bicicleta, não sei, enfim. Então, não que eu não ache que a iniciativa privada tenha que cumprir, tem sim que cumprir, tem que dar o retorno para a sociedade, e não há discussão com relação a isso, mas eu gostaria de ver o mesmo impacto e o mesmo empenho e o mesmo nível de exigência nas instituições públicas, e principalmente naquelas que criam as leis que nós temos que cumprir, né? Então, quem inventa a lei deveria ser o primeiro a dar o exemplo e cumprir a própria lei, não é? Então, é isso. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Muito providencial sua colocação, até de maneira provocativa, mas muito sublime e gentil, da maneira como você colocou. Quero dizer que lá no nosso gabinete tem espaço para várias bicicletas, tá? A toalhinha molhada ainda é o jeito que a gente tem para poder se higienizar em relação à questão do suor, para fazer o deslocamento de bicicleta. Nós temos 3 pessoas no gabinete que são mais dedicados ao uso da bicicleta, que é o Fabiano, eu e o Lucas. Infelizmente, a gente não tem infraestrutura na casa, evidentemente, eu costumo dizer para a Jaqueline, não adianta a gente, é a mesma fala, não adianta a gente cobrar a lei lá fora e rasgar aqui dentro de casa. Na questão de sustentabilidade do nosso lixo, o nosso gabinete não tem lixeira, por exemplo. A gente tem discutido questões do lixo e a gente quer dar o exemplo, então a gente não tem lixeira, a gente tem destinado os nossos resíduos em uma estação lixo zero, a gente tem o espaço para a utilização das bicicletas. Evidentemente que eu queria fazer mais, por essa Casa Legislativa também. Eu falo do poder público aqui específico da Casa Legislativa. O Poder Executivo a gente tem cobrado também para que cumpra a 078, as suas legislações. Nós tentamos por diversas vezes, a gente encontra uma resistência muito grande, mas a gente não pode deixar a chama morrer. A Frente Parlamentar tem esse objetivo. Muitas vezes a gente sai daqui com aquele antigo, parece aquele antigo ditado, é tudo como antes no quartel de Abrantes. Mas não é isso. São pequenos movimentos que nós estamos realizando para não deixar essa chama morrer. A bola está caindo lá, a peteca está caindo, a gente bota ela para cima de novo. Então, são movimentos e são pequenas conquistas que a gente vai fazer. Infelizmente, a visão do Executivo ainda não é aquela que a gente quer. Eu espero que, em breve, a gente tenha um governo de fato de direito, Karina, que preste atenção nas questões de mobilidade urbana. Quem sabe um prefeito daqui a um tempo tenha mais sensibilidade, ou um novo prefeito, se esse não se sensibilizar em relação a isso, porque a gente viu 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, poucos investimentos em relação à questão de mobilidade urbana. Isso eu digo nas peças orçamentárias. No primeiro ano, nós comemoramos um investimento de R$200 mil em ciclovia. Fabiano, foi 200 mil, né? 220? De 800 mil foi para 1 milhão com a emenda de 200 mil. Uma emenda foi... Ou seja, nós conseguimos aplicar mais 200 mil. Veja só, comemorar a aplicação de 200 mil
na estrutura cicloviária. É você comemorar algo que é muito pequeno perto do que realmente a cidade precisa. Mas a gente está comemorando cada pequena conquista, a gente acaba comemorando. Então, esse é um movimento que a gente está aqui justamente para fazer essas provocações, e a gente espera que em breve essa realidade mude por completo. Alguém mais quer se manifestar? Caroline? Carolina ou Carolina? Carolina. Por gentileza, pode usar a Carolina, que também faz parte da Associação Mobilidade por Bicicletas e Outros Meios Sustentáveis, AMOBIS. Boa tarde. Bom, eu sou ciclista, também pedestre, e também dirijo carro de vez em quando. Mas eu estou aqui, bom, como todos os três, e também como gerente de projetos em sustentabilidade. E eu só queria... A gente fala muito sobre infraestrutura, a gente está falando agora sobre... Não tem dinheiro, não tem verba, ninguém investe, mas eu queria só mostrar como é fácil, na verdade, pegar verba, porque o que muitas cidades estão fazendo, e que Florianópolis seria uma cidade fácil de fazer, é a precificação de congestão, né? Que é uma coisa que providencia fundos para o transporte público, que providencia conforto para o ônibus, né? Porque você está dando recursos, e também para ciclovias e pedestres. Você pegando a frota de Florianópolis, que eu estava olhando na internet agora rapidinho, e pelo que eu vi é mais ou menos 340 mil veículos privados, e você assume que, por exemplo, só metade desses carros vão sair num dia, né? Aí você tem o quê? 150 mil veículos e põe uma taxa de R$2, que é o que pagam numa zona azul aqui de 1 hora, eu acho, né? Que é o preço de um. Então você cobra 150 mil vezes 2, 300 mil por dia você pode estar fazendo. Isso 365 dias por ano, ou vamos supor, tira uns feriados e tudo mais, mas você pode estar levantando R$100 milhões por ano para investir na infraestrutura pública de transportes, de ciclovia, de ônibus, dar mais conforto. A gente já podia ter terminado esse anel viário que não foi feito ainda. Então, assim, eu acho que o foco para a gente fazer esses projetos, para a gente ver a cidade que a gente quer de mobilidade urbana, e as pessoas, e mesmo os carros, quando eles começam, todas essas cidades, os carros ficam assim, meio reclamando, mas aí, quando é implementado, eles já não passam mais 3 horas no trânsito, tentando chegar em casa, porque não tem tanto trânsito, entendeu? Então, as melhoras são incríveis. E eu acho que o foco é buscar as verbas, e realmente esses programas de precificação de congestão nos centros urbanos é realmente o único caminho. Bom, Carolina, isso também a gente pode chamar de política de restrição também, que é a pergunta daquela criança, que é uma questão extremamente impopular, mas que precisa ser feita. E isso precisa de coragem para encarar essa situação, porque hoje ninguém anda mais na cidade, nós não temos mais trânsito na cidade, o que nós temos são congestionamentos. Então, de um jeito ou de outro, isso vai ter que ser feito em um determinado momento. Então, a gente só está remediando, transferindo um problema para amanhã, saturando ainda mais, e daqui a pouco a gente vai ser obrigado a fazer. Eu espero que o secretário de Transporte estava falando que receberam verba, bastante dinheiro para fazer um estudo, e assim, eu não vejo nenhum estudo desse sendo feito sem uma dessas políticas sendo implementada. A política de restrição, evidentemente. E também essa questão de não ter verba, eu queria registrar que ontem nós tivemos... Ontem, no dia 2, foi assinado, foi exposto no Diário Oficial do município, uma verba de 8 milhões para publicidade na área de segurança pública. Publicidade na área de segurança pública. Então, na verdade, às vezes tem verba. Falta é você direcionar e priorizar aquilo que realmente é necessário para a cidade. É uma questão de equacionar e prioridades. O que é prioridade? Né? É só uma questão de prioridade de organização. Então, verba tem. É destinar exatamente para onde a gente precisa destinar. Agradecer a presença da subcomandante da Guarda Municipal, Karina, aqui presente, representando a secretária, a comandante Mariane Matos, que também é secretária de Segurança Pública. Flora, nós estamos
pela bola 7 aqui no tempo, mas sempre é uma honra te ouvir. Boa tarde, eu represento o mandato do vereador Marquito e ouvindo aqui a apresentação do Fabiano sobre as diversos projetos de lei que a gente tem hoje na casa, me vem à mente se eles não caberiam dentro de uma política municipal de mobilidade urbana para bicicletas, sabe? Se não caberia uma lei mais uma política mais estrutural que pensasse todo o sistema de mobilidade para bicicleta na cidade e aí sim depois os programas específicos. Então pensar como um todo e não projetos avulsos, né, uma coisa mais sólida, né, que pensasse todo o sistema cicloviário. Assim como vocês fizeram na o projeto municipal de agroecologia e produção orgânica, que institui a política municipal, né, de agroecologia e produção orgânica, ele versa nesse sentido, Marcaram assim, de placa excelente política. De pensar o sistema, né, como um todo, e aí depois sim programas específicos, mas acho que a gente teria algo mais sólido, né, a nível municipal enquanto política pública. Fica a sugestão para a gente, para essa frente, pensar e trabalhar. Né, isso, uma grande reunião coletiva nessa produção de uma minuta, talvez pegar uma espinha dorsal de algum lugar que já tenha e começar a trabalhar, trazer as especificidades de Florianópolis. Acho que seria muito legal lotar esse plenário aqui, fazer umas oficinas, eu acho que um grande encaminhamento. Eu acho que isso, oficinas para construção coletiva, a gente tem bastante gente qualificada, né, tanto na Mobice e outros ciclos ativistas da cidade, para trazer exemplos de outros estados, cidades do Brasil e pensar uma política para Florianópolis. Sugestão. Obrigado, Flora. Excelente encaminhamento, registrado em ata já, Fabiano. É o Fabiano que está secretariando para a gente. Senhores, eu preciso me retirar. O Fabiano vai fazer os encaminhamentos finais da reunião aqui. Ele está secretariando para a gente, depois vai dar essas atas. Eu queria agradecer profundamente a presença de todos vocês, dizer que essa casa, essa frente está sempre aberta, né? Obrigado pelas contribuições também dos expositores, do Fabiano, do Rodrigo, que esteve aqui, trouxe a disponibilidade dessa pesquisa, os representantes todos da Amobice também, sempre muito bom tê-los aqui. E o Fabiano vai dar os encaminhamentos da próxima reunião também, do próximo tema que a gente tem dentro do nosso calendário. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos.